Deus, Ele cuida de nós, amém? Então, queridos, hoje, como o pastor falou, noite de Natal, é bem verdade que nós sabemos que, pelo calendário judaico, realmente Jesus não nasceu nessa data, mas o que importa, né, é que foi reservado, né, no nosso calendário um dia para se comemorar o nascimento do nosso mestre, aquele que morreu por nós. Por isso nós estamos aqui. Então, que nessa noite, né, nós possamos fazer uma entrega das nossas vidas, né, fazer uma entrega realmente de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, de tudo aquilo que tem tentado nos impedir de avançar em Deus, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Enquanto o louvor estava aqui, queridos, o Senhor me trouxe, assim, duas palavras, né? Não é a palavra que nós vamos pregar, mas eu vou ler para a igreja, porque, de repente, nós estamos precisando, amém? Aleluias. Aqui em Romanos, no capítulo 4, o verso 19 diz assim, 19, 20 e 21. Não precisa ficar de pé, irmãos, pode ficar sentadinho mesmo. Diz assim: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificando na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Aleluias. Irmã, essa palavra me chama muita atenção e eu amo essa palavra, né? Principalmente nesse versículo 20, que fala que Abraão, o pai da fé, né, aquele que provou a sua fé, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ele é considerado o pai da fé. A Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, né? E isso chama muito a minha atenção, porque aquele homem, humanamente falando, como foi lido aqui, ele não tinha mais nenhuma condição de ter filho, sua esposa também não tinha mais condições de gerar, mas a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus. Então, eu quero trazer para nós uma reflexão nessa noite, que você também não duvide das promessas de Deus na sua vida. Porque aquele que prometeu, ele é poderoso para realizar. Não importa as circunstâncias. A gente vê que Abraão e Sara, eles estavam numa condição impossível, humanamente falando. Mas o Senhor, que fez a promessa, ele cumpriu no tempo determinado. Então, você pode até estar dizendo, mas missionária, já está chegando, falta 5 dias, 4 dias aí, que eu não sou muito boa em matemática, não. Para terminar o ano, olha, eu estou cansada. Eu já não suporto mais esperar, eu estou aqui já desanimada. Mas essa é uma injeção de ânimo para a minha vida e para a sua vida. Não duvide da promessa. Porque o que prometeu, ele irá fazer, em nome de Jesus Cristo. Se ele quiser, ele fará ainda este ano. Ele fará hoje. Você poderá chegar em casa e ter uma surpresa da parte de Deus, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em Apocalipse, no capítulo 3, diz assim, queridos, capítulo 3, o verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele conhece as nossas obras. E quantas vezes nós estamos, né, querendo, né, enfraquecer na fé,
quantas vezes o desânimo quer bater na nossa porta, mas você continua perseverando, você não desiste, você vem para a casa do Senhor, mesmo que a tristeza esteja no seu coração, mas você dá um passo de fé e chega até aqui. Porque o justo, ele vive da fé. Ele não vive pelos sentimentos. Você não é para vir para a igreja e nem eu quando está com vontade de vir. A gente tem que vir por fé, tem que vir para adorar aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém, igreja? Mas a palavra que nós iremos ministrar, irmãos, se encontra no livro de Marcos. Né? Abra aí a palavra, a sua Bíblia, né? A palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. E aqui fala um pouco de Jesus Cristo, dos sentimentos dele. Livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o capítulo 14, a partir do verso 32. Diz assim a palavra de Deus. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma... Marcos capítulo 14, a partir do 32. E disse-lhe: a minha alma, verso 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, todos nós conhecemos a história de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele estava no céu, assentado num trono de glória. E ele se dispôs de toda a sua glória e ele veio para a terra morrer no meu e no seu lugar para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E Jesus, ele se fez homem e na condição de homem ele teve, né, os sentimentos que eu e você tem, porém com uma diferença, ele nunca pecou. Mas tem textos na palavra de Deus que diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele tinha sentimento, ele tinha sensibilidade como um homem. Ele tinha as necessidades que eu e você tinha de comer, de tomar água, de dormir, de descansar. Tudo isso ele tinha, para que ele pudesse compreender a mim e a você. Então, ele se fez homem, mas 100% Deus, e não pecou em nenhum momento. E a Bíblia diz que, certa feita, ele foi juntamente com os seus discípulos para esse lugar chamado Getsêmani. E ali ele pediu para que eles se assentassem enquanto ele ia orar. O que nós podemos ver nesse texto é que Jesus, na condição de Deus, mas ele tinha a necessidade de orar, ele sentia esse desejo de falar com o Pai. E quantas das vezes, querido, esse desejo, essa vontade não brota mais no coração dos cristãos. Os cristãos, às vezes, só oram quando está na igreja, só ora quando algum irmão diz: vamos orar aqui com você, eu vim orar aqui por você. E muitas das vezes não cultivam uma vida de oração. E Jesus, ele nos dá exemplo, que também não só no momento da dificuldade, mas precisamos estar constantemente orando ao Senhor, buscando a face do Mestre. E Jesus pediu para que eles sentassem e foram orar. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele chamou 3 discípulos.
Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que a partir desse momento que Jesus chama eles três e vai caminhando um pouco, ele começa a sentir um pavor. Né? Pavor é o quê, irmão? É uma sensação de medo, né? Aquela coisa angustiante. E Jesus, ele sabia do que ia passar, o processo na cruz que ele ia passar. E como homem, ele teve os seus temores, para que ele pudesse compreender a mim e a você quando estamos passando por essa situação de temores. Quantas vezes o temor bate na porta do nosso coração? E a gente fica atemorizado, e o temor muitas vezes quer roubar a nossa fé. Mas Jesus, ele sempre quando tinha necessidade, ele corria para o Pai, mesmo na condição de Deus. E ali ele chama Tiago e começa a dizer que está apavorado, começa a angustiar-se, e ele fala para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Querido, a tristeza é um sentimento horrível, né, que muitas das vezes quer roubar a nossa fé, quer nos tirar a visão que nós temos, quer fazer com que nós percamos a esperança da promessa que Deus fez para mim e para você. A gente vê no texto que nós lemos sobre Abraão, que mais adiante diz que ele creu contra a esperança. E muitas das vezes nós precisamos lutar contra algo que está dentro de nós, que está nos querendo parar. E quando a gente entra na área das emoções, querido, nós precisamos ter cuidado. Porque nós não podemos dar ênfase às nossas vontades. Porque as nossas vontades muitas vezes querem nos puxar para baixo. E a palavra de Deus diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé e temos que avançar em fé. Porque nós temos que olhar para Cristo. É bem verdade, querido, que às vezes é difícil. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. E o próprio Jesus, ele diz aqui nessa escritura, quando ele diz que a alma dele está profundamente angustiada até a morte. E ele pede para os discípulos: fica aqui e vigiai. Precisamos muitas vezes, querido, vigiar. Né? Vigiar o nosso sentimento, vigiar as nossas atitudes, vigiar o que nós temos feito para Deus, se tem agradado ao Senhor. Porque é necessário, nos últimos tempos, a gente estar vigilante. Porque não adianta você passar o dia inteiro orando e depois que você ora, você desmancha tudo que você fez. A gente apresenta a Deus: Senhor, toma isso, eu creio, o Senhor vai fazer. E de repente o vento sopra, a tempestade vem, como veio até os discípulos quando eles estavam em alto mar. Né? Eu estou falando a tempestade de uma forma figurada. O problema vem até nós e nos mostra, né? Olha aí, você orou, mas olha como está a situação. Você orou e olha aí. Olha teu sentimento. Você é um derrotado. Você é um falido. É mentira do diabo. Nós somos mais do que vencedor, porque nós somos uma igreja vitoriosa, somos uma igreja triunfante. O Senhor nos chamou. Ele disse na sua palavra, querido, que nós somos mais do que vencedores. E precisamos crer nisso que nós escutamos e lemos. Precisamos estar declarando que nós somos mais que vencedor. Diz a palavra, querido, que quando Jesus ele foi mais adiante, ele prostrou-se em terra. Sabemos que independente de como nós estamos, a posição, se estamos sentados ou deitados ou prostrados, Deus ele escuta a oração do seu povo, da sua igreja. Nós já tivemos diversas experiências com o Senhor no quesito de orar, né? E Deus ele não está preocupado com a sua posição, mas ele está preocupado com a intenção do seu coração. Porque a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.
porque é dele que procede as saídas da vida. E nós precisamos estar com a nossa fé firmada no Senhor, nas promessas de Deus, para que nós possamos, irmãos, prosseguir. O mundo quer parar a igreja do Senhor, mas existe um manancial ainda na terra, existe um oásis na terra que clama ao Senhor, existem homens e mulheres de Deus que estão orando, e Deus ele está ouvindo a oração da sua igreja. E a palavra do Senhor diz que ele prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Jesus, como um homem, ele não queria morrer. Ele decidiu, eu creio que quando ele fez a reunião lá com o Pai e o Espírito Santo, lá nas mansões celestiais, né, antes de descer à terra, antes de passar por todo o processo que eu e você passou, né? Jesus foi nascido como eu e você, a mãe dele teve que esperar os 9 meses, né, para nascer, para se cumprir a palavra de Deus, que viria o Messias, né, de uma mulher virgem, e que ia dar à luz, e que o filho dele ia nascer, e o nome dele seria Emanuel, Deus conosco, e que iria morrer na cruz do Calvário para nos dar vida. Então, Jesus, sabendo disso, ele prostou-se, ele orou e ele perguntou ao Pai, se possível, passe de mim este cálice. Como homem, ele não queria morrer, ou ele poderia, em outras palavras, estar dizendo, a Bíblia não diz isso, viu, irmã? É eu que acho. Né? De repente, ele podia até estar dizendo, Senhor, Pai, eu não quero mais morrer, não, eu não quero passar nesse processo mais, não. Mas aí ele diz, contanto que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Jesus Cristo, ele se colocou à disposição do Pai, para que o Pai fizesse dele o que quisesse. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que ele faça de nós um vaso de honra para a glória do nome dele. Para que ele venha nos usar com ousadia, com intrepidez, para que nós possamos ser um canal nas mãos do Senhor. Mas precisamos passar pelo processo. E esse processo, querido, muitas vezes faz com que a igreja do Senhor Jesus, ela venha desanimar, ela venha querer esmurecer na fé, mas que nessa noite, que as pessoas dizem noite de Natal, né? Que seja uma realidade na nossa vida, no sentido de entregarmos a nossa vida ao Senhor. Já entregamos a nossa vida a Deus quando aceitamos Jesus Cristo. Mas a cada dia nós precisamos nos entregar verdadeiramente a Ele. Assim como foi dito, assim como as misericórdias dele se renovam a cada manhã na nossa vida, nós precisamos estar fazendo uma entrega todos os dias. Quando Ele diz, vigiai e orai. É nesse momento de vigilância que nós precisamos estar fazendo essa entrega. Não deixar que o homem, né? O homem interior venha querer ressuscitar, mas deixar que Deus venha, né, guardar as nossas vidas, guardar as nossas vontades, para que o Espírito Santo de Deus opere através de mim e de você. E aí ele clama, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele sabe que nada era impossível para Deus. E eu me pego pensando, querido, Deus, ele poderia ter feito de uma outra forma. Ele poderia ter escolhido outro meio de nos alcançar. Mas o servo de Deus, João, ele disse que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira. E essa tal maneira significa que ele não soube explicar, uma tal maneira de um jeito assim glorioso, de uma forma extraordinária. Ele amou cada um de nós e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é profundo demais, querido. Saber que o Senhor deu o que ele tinha. E muitas das vezes, o pouco que temos não queremos dar no reino. Não queremos ofertar,
Não queremos, às vezes, dizimar. Aí você diz, mas missionária, o que é que tem a ver isso? Tem. Tem, porque o ato de dar, querido, a Bíblia diz, é dando que se recebe. Não é que Deus faça barganha comigo e com você. Mas é um princípio da palavra de Deus. E Deus, ele trabalha sobre princípios. É dando que se recebe. Agora, também você não vai querer trocar, né? Porque, às vezes, quem quer barganhar é a igreja de Deus. Eu vou dar porque Jesus vai me dar de volta. Se você der desse jeito, aí fica difícil. Mas se você der com um coração cheio de amor, um coração voluntário, né? Desejoso em abençoar não só a igreja, mas o povo de Deus, a quem Deus tocar, você abençoa, queridos. E com certeza Deus, ele vai te dar em dobro. Por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Está escrito na sua palavra. E aqui diz, querido, que Jesus, quando fez essa oração, pedindo para que o Pai afastasse dele o cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus, a Bíblia diz que ele volta, e quando ele chega novamente, Pedro está dormindo. Às vezes, querido, nós contamos com pessoas, e às vezes acontece isso, esse sono de Pedro, muitas das vezes significa a ausência de alguém trazendo para a realidade, a ausência de alguém nas nossas vidas, que nós desejamos, que nós almejamos, e que muitas das vezes a gente contamos com aquela pessoa, e Deus permite situações para que a gente possa depender dele, e não de homens. E a Bíblia diz que nós precisamos tão somente depender de Deus, acreditar no Senhor, porque Deus, ele cuida das árvores do céu que nem plantam nem semeiam, quanto mais de mim e de você, que é filho de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 12, diz que todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não somos qualquer coisa. Nós somos príncipes, princesas, somos filha e filho do Todo-Poderoso, daquele que nos chamou, daquele que nos redimiu, daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua gloriosa luz. Querido, no mundo espiritual, é muito lindo as coisas. Que todos crentes, que Deus venha abrir a nossa visão espiritual, para que a gente sempre, onde nós estivermos, estejam com os olhos espirituais abertos, com os olhos espirituais aguçados para as coisas do Espírito. Porque onde você chega, querido, a presença de Deus chega. Aleluias! A presença de Deus chega porque você tem o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus chega, querido, na vida de um homem e de uma mulher, há transformação, há arrependimento, há mudança, há uma transformação sobrenatural que só Ele sabe fazer. E Jesus Cristo aqui encontra Simão dormindo, Pedro, e diz: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Querido, você já pensou Jesus contando com aqueles 3 homens que separou para estar ali, como quem diz, olha, eu vou orar aqui, eu estou tão apavorado, mas tome conta de mim aí 1 minutinho. E aqueles homens adormecem. E quando Jesus chega, deu uma ordem para eles vigiarem, ficarem ali, e eles adormecem. E aí ele diz: Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, o nosso espírito verdadeiramente está pronto. Se Jesus arrebatar a sua igreja nessa hora, eu creio que você subirá, amém? E eu também, não ficarei, né? O nosso espírito está pronto. Mas a Bíblia diz que a carne, ela é fraca. Mas nós não podemos nos apegar porque a carne é fraca e dar lugar ao diabo.
Precisamos resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque muitas das vezes existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos, querido, afastar. Precisamos tirar. Seja pessoas, seja atitudes, seja qualquer coisa que venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Se está te fazendo mal, querido, cai fora. Cai fora, porque a palavra de Deus diz: escapa-te pela tua vida. A sua vida é valiosa. A sua vida tem um valor. Então, a palavra de Deus diz no livro de Timóteo que o bom soldado que milita, ele não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós vivemos em uma guerra e Jesus, ele alistou você como um soldado para que você possa guerrear, para que você possa lutar contra as hostes celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados. É contra essas potestades que tenta nos oprimir, que tenta nos fazer parar. E nós precisamos dar uma voz de comando para o inimigo. Dá-te ré em nome de Jesus Cristo, porque quem está em mim é mais poderoso. E precisamos crer naquilo que nós estamos falando. E o Pai, ele se alegra com isso. E Jesus, ele veio, passou por essa situação, queridos. De tristeza, de pavor, de medo. E os discípulos adormeceram, não puderam vigiar com ele. E muitas das vezes acontece isso na minha e na sua vida. Nós precisamos levar, às vezes Deus permite tempestade em nossas vidas para que a gente possa se acordar. Acordar e saber que Deus é Deus na nossa vida. Quando diz na palavra do Senhor, em Efésios, se não me engano, diz: desperta tu que dormes. Então, precisamos despertar, espiritualmente falando. Porque, às vezes, irmão, nós estamos acordados, mas o nosso espírito está adormecido. Adormecido para as coisas do reino espiritual. Adormecido para estar buscando a palavra de Deus, buscando Deus em oração. E muitas das vezes essa tempestade vem nos sacudir, e quando você sente a água, aí você tem aquele susto. Aí diz: Jesus de Nazaré, aí faz igual aos discípulos: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque às vezes, querido, quando o celeiro está abastecido, quando as finanças estão bem, aí muitas das vezes nós nos acomodamos, né? Mas é necessário a gente despertar, é necessário a gente buscar o Senhor. Estamos no final de ano, 2022 está acabando, e talvez você tenha dito: a minha bênção não chegou, orei o ano inteiro. Querido, ore mais, persevere mais, busque mais, porque vai chegar, o seu dia vai chegar, o meu dia vai chegar. O dia de cada um de nós vai chegar. Sabe por quê? Porque um ano para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, para Deus não tem história de faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus vem no repente. Oh, glória! E esses repente é tão bom, irmãos. Esses repente de Deus é maravilhoso. A gente vê quando Paulo e Silas estavam lá na prisão, que de repente veio, né? Aquele vento forte que derrubou os alicerces, saiu derrubando tudo, salvou-se vidas, Deus fez prodígios, Deus fez maravilha naquele lugar. E Deus quer fazer prodígios e sinais na minha e na tua vida, na igreja do Senhor. Agora nós precisamos estar atentos. Atento à voz de Deus, atento aos comandos do Senhor. Essa semana, o pastor Jorge ligou para mim e me fez alguns questionamentos. E eu disse: pastor, é necessário orar. É necessário orar. Então, queridos, não vá pela intuição, não vá por um impulso. Não queira nada arrumadinho, não. Deixe as coisas acontecer naturalmente. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar.
A Bíblia diz que no início da fundação do mundo, o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Pense você aí, só céu e água. E o Espírito Santo se movendo. Ele, quando estava se movendo, querido, ele estava agindo. Ele estava já trabalhando em meu favor e ao seu favor, embora nós não o conhecíamos. Mas ele já estava trabalhando. E o Espírito Santo ainda está em movimento nos últimos dias. Ele está movendo as águas, ele está movendo para abençoar a igreja do Senhor. Precisamos tão somente crer, queridos. Porque o Espírito é o mesmo. A fé é a mesma. O Deus é o mesmo. Ele não mudou, ele sempre foi e será eternamente. E o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar. Deus, ele se alegra em abençoar a sua igreja. Não pense que Deus está alheio ao seu sofrimento, às suas lágrimas. Ele tem contemplado cada choro seu. Ele tem contemplado cada oração. Todas as vezes que você se dobra diante dele, ele tem visto. Mas isso não quer dizer, querido, que você ora e Deus tem que já lhe entregar. Porque nós somos servos. E quando nós somos servos, irmão, nós precisamos estar servindo a Deus. Eu lembro-me que quando eu me converti, há uns 30 anos atrás, e eu orava, irmão, de repente, plufo, chegava a vitória. Mas que coisa linda, mas não é que Deus existe mesmo? E eu orava e chegava. Foi uma experiência tão linda, porque eu fui fundamentada mesmo na palavra e na oração, irmão. Eu sempre fiquei unida às mulheres. Quando eu me converti, eu estava na casa dos meus 20, não vou dizer os uns, né? Aí os irmãos descobrem a idade. Mulher não gosta de dizer idade, né? E aí, mas eu sempre estive na faixa dos 20, mas envolvida com mulheres de 40 para lá. Então, adquiri experiência com aquelas mulheres de Deus. E tem uma que até hoje a gente sempre se comunica por telefone. E é uma bênção, querido, servir ao Senhor, buscar a Deus, ter reserva. Porque, ai de mim, se eu não tivesse reserva, eu já teria perecido. Porque as orações, irmão, às vezes você faz hoje, mas ela vai surtir efeito daqui a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos. Você sabia disso? Porque às vezes você ora hoje e quer receber hoje. Quer prova disso? Daniel. Quando ele orou, no primeiro dia, Deus ouviu a oração dele, mas chegou no mesmo dia? Não chegou. Não chegou. Depois de 21 dias, eu acho que foi mais ou menos isso. Ficou lá aquela batalha no reino espiritual, o anjo lá, segurando a bênção e aquela guerra. Está pensando que é diferente hoje? Não é, não. Você ora, querido, mas você tem que pedir a Deus um revestimento do poder. Senhor, me reveste com o teu poder, repreenda todo o principado e potestade, Senhor. Tudo aquilo que está impedindo da minha oração chegar, Senhor, a minha bênção chegar, seja neutralizada em nome de Jesus Cristo. Irmão, há poder no nome de Jesus. A oração, ela é poderosa. E precisamos desenvolver a oração. E Jesus Cristo, ele nos mostra isso através desse texto, que ele foi orar ao Pai, para passar aquele momento de tristeza que ele estava sentindo, de pavor, de angústia. Porque só quem pode, querido, arrancar isso do nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Às vezes, quando um crente está aperreado, atribulado, primeiro ele diz, eu vou falar com o pastor, eu vou ligar para o pastor, vem logo assim, vou ligar para o pastor. Eu vou falar com a missionária, a Ellen, vou ligar. Eita, o diácono, vou falar, querido, corra logo para os pés do Senhor, porque Ele é o teu socorro. O salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o teu socorro vem de Deus, e o meu socorro vem do Deus também. Não estou dizendo com isso que você está proibido de compartilhar com o seu pastor,
ou com um irmão que você confia, uma mulher de oração, alguém idôneo que possa lhe aconselhar. Mas nós precisamos verdadeiramente, queridos, estar todo dia nascendo de novo, morrendo para nós mesmos e nascendo para Cristo, porque Cristo, Ele habita em nós. E nós precisamos verdadeiramente estar fazendo essa entrega constante. Nós costumamos dizer para os ímpios: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmão, nós precisamos entregar. Todos os dias, não só foi quando a gente aceitou Jesus, mas todos os dias. Senhor, minha vida está em tuas mãos. Está aqui, Senhor, que o Senhor possa fazer de mim como o Senhor quiser. Porque, querido, se você não fizer essa entrega, o processo de santificação é através da oração, é da entrega. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais as mazelas que existem do velho homem dentro de nós, elas são colocadas para fora. A irmã olhou para mim agora. Existem mazelas, minha irmã, na vida do cristão. Mazelas do velho homem, que elas precisam ser colocadas para fora. Né? Quando eu digo mazela, é o instinto pecaminoso, é às vezes as atitudes que a gente tem ainda do velho homem, né? De falar coisas que não devem, de fazer coisas que não pode e que a palavra de Deus abomina. É como a questão que o pastor estava falando aqui de heresias, né? De repente alguém diz mesmo assim: não, mas a Bíblia não diz que não pode beber, não pode se embriagar. Meu irmão, não vá nessa não. Não tem necessidade de você beber. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Então, nem tudo convém eu fazer. Não há necessidade de você fazer isso, então você não faz. Agora, você é livre. Então, que nós possamos, querido, Igreja do Senhor Jesus, deixar que Cristo venha nascer todos os dias na nossa vida. Né? Nesse Natal, a gente sabe que muitos perderam sua vida hoje. Né? Se prepararam, fizeram festas, banquetes, se reuniram com a família, que é correto, isso não é errado, mas da forma errada, né? Comemorando com bebida. E a Bíblia diz que a gente não deve se embriagar com vinho, onde há contenda, prostituição, onde há toda espécie de mal, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos nos encher, deixar que Jesus Cristo venha nascer cada dia, crescer na nossa vida, resplandecer, para quando alguém olhar para nós dizer: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. E isso alegra a Deus, isso é um verdadeiro Natal em nós. Está morrendo para este mundo todos os dias e deixando Cristo aparecer nas nossas vidas. Amém, Igreja do Senhor? Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos guardar o nosso coração para que Cristo venha resplandecer nas nossas vidas. Amém? Pastor Joabe.